Toda arte marcial ensina técnicas, mas poucas ensinam os princípios que fazem qualquer técnica funcionar. Enquanto muitas escolas criaram enormes repertórios de golpes e sequências, um mestre filipino decidiu seguir um caminho completamente diferente: ensinar como pensar durante um combate. Assim nasceu a Latosa Eskrima, um sistema construído sobre biomecânica, tempo, distância e adaptação. Princípios capazes de transformar bastões, facas, espadas, objetos improvisados e até mesmo as mãos vazias em ferramentas de combate extremamente eficientes. Sua eficácia chamou a atenção de militares, policiais e artistas marciais em todo o mundo, e seus conceitos acabaram influenciando até mesmo o Wing Tsun. Mas como uma arte marcial filipina baseada em armas conseguiu impactar um dos sistemas chineses de combate desarmado mais conhecidos do mundo? Hoje, no mundo marcial, Combat Evolution, você vai conhecer a história da Latosa Eskrima e descobrir por que ela é considerada um dos sistemas de combate mais inteligentes já desenvolvidos. Para entender a Latosa Eskrima, primeiro precisamos viajar até as Filipinas. Muito antes da chegada dos espanhóis, o arquipélago já possuía uma cultura guerreira extremamente rica. As diversas tribos utilizavam espadas, facões, lanças, escudos e bastões para defender suas comunidades, resolver disputas e sobreviver em um ambiente onde o combate fazia parte da vida cotidiana. Com o passar dos séculos, cada região começou a desenvolver seus próprios métodos de luta. Em muitos casos, o conhecimento era transmitido apenas dentro da família, fazendo surgir dezenas de estilos diferentes que hoje conhecemos como Kali, Arnis ou Eskrima, nomes que variam conforme a região e a tradição de cada escola. Foi nesse ambiente que cresceu René Latosa. Desde cedo, ele entrou em contato com diferentes sistemas filipinos. Em vez de permanecer preso a uma única escola, observou mestres de diversas linhagens, comparou métodos e acumulou experiências. Com o tempo, percebeu algo que poucos enxergavam. Embora os movimentos parecessem diferentes, os estilos realmente eficientes obedeciam aos mesmos fundamentos. Mudavam as técnicas. Os princípios permaneciam. Quando se mudou para os Estados Unidos, especialmente para a Califórnia, René Latosa continuou treinando, participando de seminários e trocando conhecimento com inúmeros mestres das artes marciais filipinas. Foi justamente essa convivência com tantos estilos que o levou a uma conclusão revolucionária. Se todos utilizavam os mesmos princípios, por que ensinar centenas de técnicas diferentes? Essa pergunta mudaria completamente sua maneira de ensinar. Ao contrário da maioria das escolas tradicionais, René Latosa decidiu construir seu sistema sobre princípios, e não sobre técnicas. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma de aprender. Imagine duas pessoas diante do mesmo ataque. Uma delas procura lembrar qual técnica decorou para aquela situação. A outra analisa automaticamente a distância, o tempo, o ângulo, o equilíbrio e responde utilizando os princípios que domina. É exatamente isso que a Latosa Eskrima busca desenvolver. Em vez de ensinar respostas prontas, ela ensina o praticante a compreender o combate. Essa abordagem elimina movimentos desnecessários e torna o treinamento muito mais adaptável. Não importa se o adversário está armado com um bastão, uma faca, uma espada ou se está completamente desarmado. O que realmente importa é compreender como controlar o espaço, gerar potência, administrar o tempo da ação e adaptar-se continuamente. Essa filosofia também explica por que a Latosa Eskrima é considerada uma das escolas mais modernas das artes marciais filipinas. Ela não procura criar um praticante que memorize movimentos. Ela procura formar alguém capaz de resolver problemas sob pressão. Toda Latosa Eskrima pode ser resumida em uma ideia. Os princípios nunca mudam. As técnicas mudam o tempo todo. Por isso, todo treinamento gira em torno de atributos fundamentais. O primeiro deles é a potência. Na Latosa Eskrima, potência não significa usar apenas força muscular. Ela nasce da estrutura corporal, da transferência de peso, da rotação do quadril e da utilização correta de toda a cadeia cinética. A energia começa nos pés, atravessa o corpo e chega à arma ou às mãos com o máximo de eficiência. O segundo princípio é a velocidade. Mas velocidade não significa movimentar os braços de forma frenética. Significa eliminar movimentos desnecessários, percorrer o menor caminho possível e agir exatamente no instante certo. Já o terceiro princípio é o foco. O praticante aprende a manter atenção constante ao adversário, à distância, aos ângulos disponíveis e às oportunidades que surgem durante o combate. Esses três pilares trabalham junto de outros conceitos igualmente importantes: controle da distância, tempo correto de ação, biomecânica, equilíbrio, leitura dos ângulos, posicionamento, adaptação. É justamente essa combinação que permite ao praticante reagir naturalmente sem depender de movimentos previamente decorados. Um dos maiores equívocos sobre a eskrima é acreditar que ela ensina apenas bastões. Na realidade, o bastão é apenas o ponto de partida. Tradicionalmente feito de ratã, ele oferece segurança para desenvolver coordenação,
precisão, potência e controle da distância antes que o praticante avance para armas mais perigosas. Depois surgem o bastão duplo, a faca, a espada, a combinação espada e adaga, bastões longos e diversos objetos improvisados. Mas existe um detalhe que torna a Latosa Escrima diferente. Ela não ensina uma técnica completamente nova para cada arma. Ela ensina o conceito de transferência. Os mesmos princípios utilizados com o bastão continuam funcionando com uma faca. Os mesmos fundamentos aplicados à faca podem ser utilizados com uma espada. E esses mesmos princípios permanecem presentes quando o combate acontece completamente desarmado. Isso significa que muda apenas a ferramenta. O corpo continua utilizando os mesmos ângulos, a mesma biomecânica, a mesma movimentação e o mesmo raciocínio tático. Por isso, o combate desarmado nunca foi tratado como um sistema separado. Socos, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas, chaves articulares, projeções, estrangulamentos e desarmes fazem parte da mesma filosofia. Tudo pertence ao mesmo sistema. Tudo segue exatamente os mesmos princípios. Na Latosa Escrima, treinar não significa decorar movimentos infinitamente. Cada exercício possui um objetivo claro. Primeiro são desenvolvidos postura, equilíbrio, deslocamento e mecânica corporal. Depois vêm os principais ângulos de ataque e defesa. Em seguida aparecem exercícios em dupla que desenvolvem sensibilidade, tempo de reação e leitura da distância. Gradualmente o treinamento torna-se mais dinâmico. Os exercícios deixam de ser previsíveis. O praticante passa a lidar com ataques inesperados, mudanças constantes de distância e diferentes cenários de combate. É nesse momento que entram os treinos sob pressão e o sparring. Ao contrário de um ambiente completamente controlado, o sparring obriga o aluno a tomar decisões em frações de segundo. Não existe tempo para procurar uma técnica na memória. Existe apenas tempo para aplicar corretamente os princípios. É justamente nesse momento que a filosofia da Latosa Escrima demonstra todo o seu valor. Um dos capítulos mais interessantes da história da Latosa Escrima começou na Europa durante as décadas de 1980 e 1990. Enquanto René Latosa expandia seu sistema, o Wing Tsun vivia uma enorme fase de crescimento internacional graças ao trabalho de Liang Qin. O Wing Tsun já era reconhecido como um dos sistemas mais eficientes para o combate em curta distância. Sua teoria da linha central, seus ataques simultâneos e o treinamento de Tisao desenvolviam excelente controle corporal, sensibilidade e rapidez de reação. Entretanto, muitos instrutores perceberam que existia uma área pouco explorada: o combate com armas. Foi então que René Latosa começou a ministrar seminários para escolas de Wing Tsun. Rapidamente, milhares de praticantes passaram a estudar também a Latosa Escrima. E isso aconteceu porque os dois sistemas compartilham a mesma filosofia de eficiência. Ambos valorizam economia de movimento. Ambos utilizam a estrutura corporal como fonte de potência. Ambos procuram eliminar movimentos desnecessários. Ambos priorizam adaptação em vez de coreografias. Mas a Latosa Escrima amplia esse universo. Ela acrescenta bastões, facas, espadas, objetos improvisados, mudanças constantes de distância e um trabalho muito mais amplo de ângulos de ataque. Enquanto o Wing Tsun aprofunda o combate desarmado em curta distância, a Latosa Escrima expande esses princípios para praticamente qualquer situação de combate. Foi justamente essa complementaridade que transformou essa parceria em uma das integrações mais respeitadas do mundo das artes marciais. Hoje, a Latosa Escrima é ensinada em diversos países e continua influenciando instrutores, policiais, militares, profissionais de segurança e artistas marciais das mais diferentes modalidades. Mas talvez seu maior legado não esteja nas armas que utiliza, nem nas técnicas que ensina. Seu verdadeiro legado está na mudança de mentalidade. René Latosa demonstrou que compreender princípios é muito mais valioso do que decorar centenas de movimentos. Porque técnicas podem falhar quando a situação muda. Os princípios permanecem. É justamente essa simplicidade, aliada a uma enorme profundidade técnica, que faz da Latosa Escrima uma das artes marciais filipinas mais respeitadas da atualidade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e escreva nos comentários qual sistema você gostaria de ver no próximo episódio. Inscreva-se no Mundo Marcial, Combat Evolution, ative o sino das notificações e continue conosco explorando a história, as técnicas e a evolução das artes marciais mais eficientes do mundo.